Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre a campanha Troco Solidário no município de Tijucas. No quadro Entrevista, recebemos o desembargador André Luiz da Col, que fala sobre danos morais e as questões referentes ao politicamente incorreto. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma matéria sobre a exposição História Repatriada, que revela documentos inéditos de alemães em Santa Catarina durante a Segunda Guerra Mundial. E a partir de agora você vai ver como foi a posse dos 3 novos desembargadores da Corte Catarinense. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso, comandou a solenidade de posse dos 3 novos desembargadores da instituição, em cerimônia realizada na Sala de Sessões Ministro Teori Zavascki. 3 juízes que têm uma carreira brilhante, sempre contribuíram muito com a justiça catarinense e, sem dúvida alguma, o tribunal ganha muito. São colegas dedicadíssimos, com muita cultura jurídica e vão tornar o judiciário catarinense ainda mais forte. Emocionados e satisfeitos pela conquista, os empossados fizeram questão de revelar que é uma honra integrar a partir de agora essa corte. Muito feliz, gratidão, êxtase. E eu também feliz, junto com todos eles, é um momento especial de fato e não é tão fácil assim definir, mas enfim, estou agradecido a Deus e a vida e a tudo. Emoção, alegria e felicidade, Chegar ao Tribunal de Justiça está sendo um momento muito especial para mim e para minha família. Familiares e amigos que estavam presentes na ocasião revelaram a emoção desse momento singular na vida dos magistrados. Eu estou muito feliz, ela batalha muito, ela é muito merecedora, mesmo ela sempre estando em casa nos apoiando. Nós sabemos da sensibilidade, do senso de justiça e de humanidade que o Celso tem e que carrega de formação da família, enfim, da carga de formação que a gente tem. E ele vai trazer isso para dentro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para promover efetivamente a justiça aqui no Estado. É muito emocionante. A gente sempre espera que os filhos cresçam na carreira e tudo, E ele realmente conseguiu isso em tempo hábil, Está novo ainda. Após a entrega do diploma e da medalha do Mérito Judiciário Catarinense aos empossados, o desembargador Ricardo Resler saudou os novos colegas, dando boas-vindas e desejando sucesso nessa nova etapa da carreira. Um grande reforço para a Corte Catarinense. A Corte se renova, com base na pluralidade da nossa composição. Nós estamos, assim, muito motivados com os 3 novos colegas que efetivamente vão somar, e somar muito com suas experiências e seu trabalho. Denise Volpato, que passou pela experiência de ser empossada ao cargo de desembargadora no ano passado, revelou a expectativa dos demais desembargadores. A gente recebe com muita felicidade, com muita vontade de dizer a eles que é bom estar com eles juntos, mais uma mulher também para compor o tribunal. Isso também nos alegra muito, porque somos ainda um número reduzido, mas sempre mais uma que chega, nos acompanha nesse número reduzido. Então é com muita felicidade. O Procurador-Geral do Estado, Juliano Docena, representando o governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, falou da importância dos recém-chegados para a Justiça. É importante para toda a sociedade que nós tenhamos mais desembargadores no sentido de agilizar o andamento dos processos. A tutela jurisdicional prestada com presteza realmente faz justiça. A campanha Troco Solidário, realizada por uma rede de supermercados em parceria com a comarca de Tijucas, tem como objetivo destinar recursos para entidades que ajudam a custear as necessidades de crianças. Dessa vez, os beneficiados foram os abrigados da Casa Lar. A campanha Troco Solidário, no município de Tijucas, já existe desde 2012, quando uma rede de supermercados da região decidiu realizar a doação do troco dos clientes a entidades sociais. Uma parceria entre o judiciário local, a iniciativa privada, prefeitura e a instituição de acolhimento Casa Lar viabiliza que o recurso recolhido vá diretamente para as crianças. A juíza titular da comarca de Tijucas, doutora Joana Ribeiro,
explica como foi criado o mecanismo jurídico que possibilitou que o troco solidário atingisse os objetivos. Juridicamente, imaginei que a única hipótese de receber um dinheiro que fosse privado, mas que recebesse o benefício público e direcionar a instituição de acolhimento seria por meio de um processo judicial, onde esse dinheiro ia ser depositado numa conta judicial e ia ficar aqui guardado. Então ficou de 2016 até 2017 rendendo com os depósitos, chegamos no rendimento a R$20 mil, e depois o município então fez a sua parte, que foi a licitação, a compra dos brinquedos, e hoje então é o dia da entrega e a gente vai conhecer os brinquedos e ver a efetividade nessa destinação. Com os recursos arrecadados o ano todo, deu para comprar todos esses brinquedos e ainda sobrou dinheiro. Ao criar uma portaria que instituiu todo o processo, o Judiciário viabilizou a doação do troco. O promotor da infância e da juventude da região, Fred Anderson Vicente, fala com entusiasmo da chegada dos equipamentos na Casa Lar. O trabalho está aqui, né? Nas imagens, foi muito bem feito e é uma resposta a toda aquela pessoa que contribui com o seu troco, para onde que ela vai. E a finalidade aqui é atender as crianças da infância que nós atendemos na nossa comarca. Vontade empresarial, criatividade dos poderes públicos e uma mobilização da comunidade em prol dos menores. A gente fica muito grata mesmo por esses brinquedos, porque eles vão aproveitar muito. Simples, direto e transparente. O troco solidário é uma forma rápida e eficiente do cidadão contribuir com a Casa Lar. Ele vem aqui, faz as suas compras, paga e já recebe o seu cupom, onde vai mostrar ali que o dinheiro está recolhido, na hora, em loco. E a transferência desse valor que se arrecada mensalmente é comprovado mediante um cheque que a gente divulga nas redes sociais, no jornal, do comprovante de entrega do valor arrecadado todos os meses. Eu entendo que os comerciantes, as outras pessoas, empresários possam se sentir seguros para também fazer esse papel conosco, procurar e beneficiar alguma instituição, seja de acolhimento, seja uma instituição asilar, que precisa desse apoio financeiro específico para alguns objetos, algumas facilidades para essas pessoas viverem melhor. Diários, cartas, solicitações, documentos financeiros e correspondências de alemães que estavam em Santa Catarina durante a Segunda Guerra Mundial foram expostos em uma mostra na Biblioteca Pública de Santa Catarina. Eram mais de 5.000 artigos não catalogados que a nossa equipe foi conferir e mostra agora para você no quadro Isso é Legal. A exposição História Repatriada é o resultado de uma descoberta. Uma coleção de documentos encontrados na Espanha vasculha e reconta teses e conceitos de uma faceta da história durante a Segunda Guerra Mundial. O pesquisador Manuel Teixeira, um dos coordenadores da exposição, explica como este material chegou ao Brasil. Descobriu-se um acervo da diplomacia espanhola, presente no arquivo em Madrid, na capital espanhola, e que apontava para um amparo e uma relação efetiva da Espanha com a Alemanha, enquanto o Brasil e a Alemanha estavam em guerra. O material histórico encontrado começa a ser classificado por técnicos e professores. O curador da exposição e superintendente do Instituto Kauepic, Max José Miller, fala do teor desses documentos e conta como este acervo será organizado.
uma série de documentos separados em alguns grupos. Nós temos um grupo de correspondência, nós temos um grupo de jornais, nós temos um grupo de cartas de solicitações, enfim, uma série de documentos, de séries documentais que estão sendo exatamente agrupadas e vão ser separadas por assunto. Vai se constituir um índice para facilitar a vida do pesquisador e isso estará possivelmente daqui a 8, 9 meses à disposição do público. Os documentos estão em fase inicial de pesquisa, mas já mostram aspectos importantes e até curiosos de uma das passagens mais dramáticas da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Em 1942, o Brasil entra definitivamente na Segunda Guerra Mundial, posicionando-se contra a Alemanha nazista. Este é o momento em que alemães que vivem no Brasil começam a ser perseguidos e até presos. Há registros nesta exposição mostrando que alguns desses alemães chegaram a tentar comemorar o aniversário de Adolf Hitler, como mostra esses documentos. Mesmo curiosa, a ideia de que todo alemão no Brasil era um defensor dos ideais nazistas é um senso comum equivocado. O alerta é do professor de História da Universidade Federal de Santa Catarina, João Klug, que pesquisa a imigração alemã no país há 27 anos. O senso comum que se criou, em grande medida, é que os alemães em Santa Catarina se identificavam com o nacionalsocialismo alemão. E isso gerou um senso comum, sim, mas esse senso comum não é critério de confiabilidade em história, porque a pesquisa documental evidencia que essa ideia não se sustenta, porque a grande maioria dos alemães não tinha uma identificação com o nacionalsocialismo. Havia, sim, nazistas aqui em Santa Catarina. No entanto, era uma minoria. A grande maioria tinha interesse no cultivo da língua alemã, da cultura alemã, mas não o cultivo de ideias políticas que os identificassem com o nazismo. Então, esse é um aspecto que precisa ser recontado. Então, não é suficiente a afirmação de que os alemães eram nazistas. O estudante Martin Hildenbrand, mestrando da Universidade de Greifswald, na Alemanha, em convênio com a Universidade Federal, comenta sobre as cartas e os documentos descobertos na Espanha sobre brasileiros e alemães na Segunda Guerra Mundial. Extremamente admirado com esse material, com a descoberta dessas fontes e que na própria Alemanha muitas universidades, muitos professores estariam interessadíssimos em conhecer esse material. A exposição, como o próprio título diz, é o começo de uma história repatriada. A farta documentação encontrada aponta vários caminhos, muitos dos quais precisam ser reescritos. É um pontapé inicial para a divulgação desse acervo e dessa pesquisa. Esse é um assunto silenciado e desconhecido, portanto, da historiografia brasileira de uma forma geral. E essa descoberta está apontando para várias direções importantes, para novidades em relação ao papel da imigração alemã aqui no sul do Brasil, mas também no que diz respeito à história regional, nacional e, por sua vez, internacional. Que coloca em xeque, em dúvida, em grande parte, essa neutralidade espanhola durante o período em que a guerra ocorreu. A Espanha era oficialmente um país neutro, mas pelo menos no que diz respeito aqui ao sul do Brasil e ao amparo diplomático que fez aos alemães, a gente percebe pela documentação encontrada que essa neutralidade é muito questionável. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o desembargador André Luiz da Col, que veio conversar com a gente sobre danos morais e as questões referentes ao politicamente incorreto. É logo depois do intervalo, a gente volta já já.
No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o desembargador André Luiz da Col. Ele vai nos falar sobre danos morais. Doutor, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui. Eu que lhe agradeço, Marcelo. O que se caracteriza o dano moral? Na verdade, o dano moral, Marcelo, quando se pensa em dano, né, em si, antes, há décadas atrás, se pensava só no dano material, né? O dano moral foi uma evolução da própria sociedade e no Brasil, né, ela assumiu uma conotação de maior importância a partir da Constituição de 88, onde foram previstos como princípios, né, valores decorrentes da própria existência do indivíduo na sociedade. Então, os princípios da dignidade da pessoa humana, os valores, né, e a garantia da defesa da honra, da vida, da integridade física. Então, toda lesão ou todo ato que implique em ofensa a qualquer um dos valores essenciais à existência digna do ser humano caracteriza o dano moral para a pessoa física. Também, né, e fugindo um pouco aí da questão da pessoa física, por extensão e criação da doutrina e jurisprudência, alguns desses danos foram estendidos também à pessoa jurídica, mas num viés mais objetivo, como a questão da lesão ao nome e ao crédito, em razão da inserção do artigo, inclusive, 52 do Código Civil de 2002. Bem, o dano moral sempre existiu de alguma forma, mas a gente vê que de uns anos para cá fala-se muito dele, o dano moral e o material, como o senhor acabou de dizer. Dá para se dizer, dá para se concluir que o dano moral virou uma espécie de indústria jurídica? Isso é um fenômeno, Marcelo, complicado porque a gente vê a questão, você deve estar falando isso em razão da massificação e do número de demandas que envolve esse tipo de matéria, né? Mas se nós formos olhar, todas as discussões jurídicas tiveram um aumento significativo a partir da amplitude dos direitos e garantias individuais e do acesso à própria justiça como um princípio constitucional. Lógico que nas questões de dano material e moral se faz sentir com maior extensão em razão dos tempos que nós estamos vivendo, onde a abertura de alguns conceitos referentes à raça, opção sexual, elas passaram a existir de uma maneira mais evidente na sociedade e aí, em razão até da intolerância, né, da menor tolerância, não digo nem da intolerância, é que as pessoas com esse acesso à justiça passaram a buscar no judiciário a defesa daquilo que entende como lesão ao seu patrimônio, né, notadamente, como é o assunto da pauta, o moral. Então, não é que eu não vou dizer que seja uma indústria, porque se nós formos fazer uma avaliação do que a gente vem julgando, por exemplo, no tribunal, na nossa Câmara, na 6ª Câmara de Direito Civil, a exemplo, nós, em números gerais, nós vemos poucas aventuras, né, processuais em termos de indenização de dano moral. Né? Existem algumas, mas é um número reduzido. Né? Ainda o que tem ingressado no judiciário a título de danos morais, efetivamente tem uma conotação, ao menos da intenção da defesa, a sua honra, a sua dignidade, a sua vida privada. Né? Então eu não classificaria como uma aventura jurídica. Né? O senhor acha, então, do ponto de vista de um observador das coisas e um homem que conhece esse assunto, o senhor diria que a questão do dano moral, ela se remete à democracia mesmo, à liberdade, ao direito mesmo? Com certeza, né? Ele é um fenômeno que veio junto, né, com a nossa Constituição Cidadã. A própria consciência da cidadania, né, passou a evoluir a partir da Constituição de 88, com a abertura, né, desse acesso ao judiciário de uma maneira bem mais presente. Então eu penso que está ligado sim a essa democratização e principalmente a consciência do indivíduo de que ser cidadão não é tão somente votar e ser votado, mas sim
ter a tutela do Estado para a defesa da sua individualidade. Então, eu penso que ela é muito mais um fenômeno decorrente dessa conscientização do que, como alguns críticos fazem, de aumento de aventuras jurídicas em termos de dano moral. Eu penso que o número ainda é reduzido de aventuras jurídicas. Nós temos, sim, a constatação de que, via de regra, as demandas que vêm ainda, elas têm, ao menos, a intenção verdadeira da defesa daquilo que entende como seus valores de existência humana. O dano material está lá, ele tem um valor, praticamente numa tabela, né? Como é que se faz diante do dano moral? Isso é uma situação ainda que gera muitas discussões. É a maior discussão, eu entendo, dentro das cortes, né, brasileiras, efetivamente a quantificação do dano moral, até em razão agora do advento do novo Código de Processo Civil, né, que se pede coerência nas decisões, porque enquanto no dano material você pega um objeto similar e busca no mercado e você encontra o valor, o dano moral você tem que aferir a subjetividade, a quantificação da subjetividade do indivíduo ofendido. E então, em termos de quantificação, eu posso te dizer que sempre há uma valoração por presunção daquilo que o julgador, né, entende que seja suficiente para reparar os valores daquele cidadão que foi reconhecidamente lesado. Hoje existe, óbvio, né, algumas questões que servem de norte, né? Então, você tem que seguir sempre a ter os olhos sempre voltados para que o dano moral ele deve ter em mente a reparação, a sanção e a prevenção. E dentro disso o julgador deve avaliar no juízo de reparação, né, o que efetivamente poderia compensar o cidadão por aquela ofensa, né? E aí você faz a avaliação de acordo até com as decisões do STJ da condição social, cultural do indivíduo, né? Em termos de sanção, a questão de que a valoração sirva de punição civil efetiva ao agente que ocasionou a lesão, né? Então você passa aí pela questão da análise econômica de quem vai pagar a indenização, né? Para que ele realmente tenha um impacto, né? Sendo que essa fixação econômica também deve, dentro de um conceito de análise e interpretação da circunstância específica, venha a compensar o cidadão lesado. E a questão da prevenção, né? Tem que ter o caráter pedagógico. Também na fixação do dano moral, o julgador ele deve ter em mente que aquele valor sirva de desestímulo à prática de atos semelhantes numa relação futura. Então são essas mais ou menos as bases, mas isso é uma discussão ampla, tanto é que se você olhar nas câmaras de direito civil aqui do tribunal, por exemplo, existem situações muito semelhantes, onde uma câmara fixa em 10 mil, a outra câmara 15, e não que possa se apontar que uma está certa e a outra errada, porque cada um faz a sua avaliação e o dano moral tem uma conotação muito subjetiva e de nenhuma valoração. É impossível, na minha concepção, tabelar dano moral, porque aquilo que pode ser uma ofensa grave para você, de acordo com as suas concepções culturais, educacionais, elas podem, para mim, ser absolutamente irrelevante. Então, essa análise, com base nesses parâmetros que a gente tem mais ou menos estabelecidos pela jurisprudência, é que vão conduzir o julgador na análise de cada situação concreta. Todo dano moral contém má-fé do acusado? Ou ele também pode acontecer sem a intenção? A pergunta seria essa, né? Se para se caracterizar o dano moral sempre tem que haver a intenção do agente de ofender os valores, né, da dignidade humana. Não, não. O que se tem é que deve haver a culpa ou um ato irresponsável, podemos até dizer assim, em relação ao ilícito, né? O ilícito depende da vontade da pessoa. Agora, não que se exija que o objetivo fosse lesar a moral, atingir, né,
a dignidade, a personalidade, a honra. Tanto é que um exemplo que eu posso dar é a situação do acidente de veículo, né? O acidente de veículo, por exemplo, por alguém que esteja embriagado, o ilícito está na condução do veículo por embriaguez. A depender da extensão das lesões, que nem de longe era a vontade do condutor, elas geram o dano moral. Então, não é requisito, não é um padrão legal e tampouco da jurisprudência que haja a intenção da ofensa moral. Agora, a intenção da ofensa moral, puxando para aquilo que eu te falei, que é uma das bases, né, um dos nortes para a fixação, ela vai servir para a análise da intenção do agente. E quando ficar evidente que a intenção do agente foi, né, diminuir, causar menoscabo, perturbação na pessoa, efetivamente esta intenção vai ser considerada para a fixação de um dano moral maior, de um valor maior na atribuição da indenização. Desembargador, falamos muito ultimamente das coisas politicamente incorretas, né? E às vezes há até quem misture um pouco esses assuntos, né, do dano moral com o politicamente incorreto. Quais são as diferenças disso? Quais são os erros que podem acontecer na mistura dessas coisas? Essa questão do politicamente incorreto ou politicamente correto, elas demandariam um debate, né, até de ordem filosófica, né? Porque, na verdade, a questão do politicamente correto, ela surgiu nos Estados Unidos quando se viu a necessidade de complementar uma situação até educacional. Por quê? Lá, né, nos Estados Unidos, na época em que surgiu essa situação do discurso politicamente correto, foi para que fizesse as pessoas entenderem que não foram educadas, por exemplo, em determinados locais públicos brancos e negros conviverem, né, e a partir do momento que virou discriminação, né, a proibição de convivência, se veio a necessidade do discurso politicamente correto, que é o quê? Você tratar a todos de maneira cortês, todos são iguais, né, todos merecem respeito, né? E hoje no Brasil, o que eu vejo é que o politicamente correto não tem limites. Qualquer opinião pública, qualquer opinião manifestada em público, né, ainda que não tenha uma intenção lesiva a qualquer bem ou valor, ela pode sim e tem muitas vezes sido considerada politicamente incorreta, né? Tem servido, na minha visão, né, e respeito a de todos, mas tem servido inclusive de instrumento de censura. Mas na questão do dano moral, eu te digo com toda tranquilidade, não se pode, e a sociedade tem que ter isso muito claro, de que não se pode pretender confundir alguma manifestação que possa ser considerada politicamente incorreta com uma manifestação passível de gerar lesão, tá? À dignidade, à honra, à existência da pessoa. Evidentemente que toda manifestação que gera lesão certamente será politicamente incorreta, mas nem toda manifestação passível de ser considerada politicamente incorreta vai gerar uma situação capaz de dar a alguém o direito à indenização de abalo moral. Nós vivemos hoje numa sociedade meio esquizofrênica com relação a isso aí, né? Não se tem tolerância e a gente vê que isso está crescendo com a diversidade de opiniões, né? Isso é muito complicado e evidentemente que o judiciário, se começar a se deparar com essas situações, vai ter que colocar um freio nisso, né? Porque senão a gente vai romper algo que é indispensável na boa convivência social, que é a tolerância. O excesso, né? O excesso indesejável de vigilância sobre aquilo que se considera politicamente correto pode gerar uma intolerância ainda maior. Desembargador, muito obrigado pela entrevista, viu? Me coloco à disposição e eu é que agradeço o espaço e a oportunidade. Foi o Justiça Legal desta semana, nós voltamos numa próxima. Até lá.